Graça e paz, amados irmãos. Chegamos à segunda parte do capítulo 14 do Evangelho segundo Marcos. E ouça o que diz o autor Grant Osborne, que eu tenho citado frequentemente aqui. Ele diz o seguinte: o capítulo 14 segue uma progressão cronológica natural, desde a decisão de Judas de trair Jesus, tomada na quarta-feira, até a última ceia na quinta-feira à noite, quando Jesus revela a seus discípulos a relevância e o significado de seu sacrifício pascal iminente. Os acontecimentos finais ocorrem durante a noite de quinta para sexta-feira, diz o Grant Osborne. E quais são esses acontecimentos sobre os quais nós vamos nos debruçar nesse breve estudo? São 4 que nós vemos relatados aqui na segunda parte do capítulo 14. Jesus no Getsemane, a prisão de nosso Senhor, o julgamento do Senhor Jesus e a negação de Pedro. Pedro nega Jesus. Então, Getsemane, depois a prisão, depois o julgamento e, por fim, nessa porção do Evangelho segundo Marcos, Pedro nega Jesus. Primeira parte, o Getsemane. Havia ali naquela região diversos bosques de oliveiras nas encostas do Monte das Oliveiras. E o Getsemane era uma região ali, algum desses bosques. E significa Getsemane prensa de azeitonas. A azeitona ela tem uma peculiaridade na extração do azeite, que naquela época, eles colocavam as azeitonas em alguns tanques e prensavam com pedras grandes, com prensas pesadas, e ao ser prensada, a azeitona gera uma massa e se divide em 3 partes: água, essa massa e o azeite. Depois isso era colocado empilhado, umas cestas com essas azeitonas e o azeite ia escorrendo. Então, naquele momento, naquele lugar que significa prensa de azeitonas, o nosso Senhor foi exprimido, foi oprimido ali, sentiu-se angustiado, com uma angústia de morte. Ele chega a dizer aqui no início desse trecho no qual estamos lendo hoje, diz aqui no versículo 34, palavras do Senhor: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Ele pede aos seus discípulos que fiquem ali com ele e vigiem. E Jesus começa a orar ao Pai, e ele ora usando a palavra Abba, Abba, Pai. Abba era uma expressão utilizada pelas crianças judias que significava intimidade com o Pai, mas uma intimidade reverente. Diferente dos nossos dias, em que os filhos muitas vezes querem ter intimidade com os pais, mas não entendem conceitos de reverência. Naquela época eles tinham reverência ao Pai, mas era uma expressão usada com intimidade. Jesus ora ao Pai com essa palavra, que é encontrada também em Gálatas 4, versículo 6. Gálatas 4 é uma das leituras que eu sugiro complementares hoje. E no versículo 6, Paulo fala de nós usarmos essa palavra Abba no nosso relacionamento com Deus. E no versículo 4 ele fala que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho. Então, um detalhe que eu já falei em estudos anteriores é que fica muito claro aqui que Deus estava no controle de todos os acontecimentos. Pode parecer que Jesus foi pego de surpresa, que não esperava a traição de Judas ou algo desse tipo, mas pelo que você vê nos próprios relatos anteriores dos evangelhos e a história como um todo da salvação, e Paulo fala isso de forma brilhante, inspirado pelo Espírito Santo, em Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho. Deus havia prescrito todas essas coisas e nada foge ao controle soberano do Senhor. Mas Jesus ali ora porque Jesus, como homem, Jesus era 100% totalmente homem e totalmente Deus. Mas ali ele estava sentindo de forma intensa que levaria aos pecados de toda a humanidade, mesmo ele não tendo pecado. E talvez a maior dor de Cristo, maior do que os açoites, as injustiças, as zombarias, seria saber que por algum momento ele estaria se tornando separado do seu Pai, de Deus Pai, por receber os pecados de toda a humanidade. E nesse momento tão dramático, nós vemos mais uma vez a falha dos discípulos. E aqui nós vemos mais uma vez Marcos reforçando assuntos que são muito presentes no seu evangelho, no Evangelho segundo Marcos, que é aspectos da cristologia, acerca de quem é Jesus Cristo e da importância de sua obra salvífica, e aspectos relacionados também ao fracasso dos discípulos nesse processo discipulado e como Jesus precisava direcioná-los
para que eles entendessem os propósitos do Senhor para a vida deles. Então, eles estavam exaustos. Lá em Lucas 22:45 fala que eles estavam cansados, exaustos de tristeza, talvez sentindo tudo o que estava acontecendo. Eles estavam até talvez deprimidos e talvez cansados pelas muitas atividades dos dias anteriores. E aqui Jesus, por 3 vezes, pede que eles vigiem, talvez para estarem fortalecendo Jesus por meio da oração, enquanto Jesus ia orar reservado, e talvez até um aspecto humano, porque sabia que Judas, o traidor, estava vindo com uma turba para prender Jesus, e para que Jesus tivesse um último momento de paz, de clamor diante do Senhor. E Jesus clama, Jesus ora, e é fantástico porque a oração de Jesus, isso é um ensino para nós, como ele nos ensina na oração do Pai, conhecida como oração do Pai Nosso. Ele fala, Cristo orando ao Pai naquele momento, que ele fala: não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então Jesus ali na sua humanidade, sentindo uma angústia muito profunda, uma angústia de morte, ainda assim ele se sujeita ao Pai. E ele volta, encontra os discípulos dormindo, e volta mais uma vez, e já na terceira vez ele encontra novamente, e ele fala que eles se levantassem, e aí nós passamos para o segundo tópico desse trecho do Evangelho de Marcos, que é a prisão de Jesus. E aqui é algo muito chocante, porque nós vemos que a partir do versículo 43, Judas chega com a multidão, e aquilo se deu à noite, num bosque, então facilmente Jesus poderia ser confundido, e talvez os guardas temessem que Jesus fugisse no meio dos seus discípulos, ou então podiam prender outra pessoa achando que era Jesus. Então eles fizeram um código que Judas deveria beijá-lo, e Judas, com um beijo da traição, trai o Senhor, e ainda chama ele de rabi, de mestre, talvez para deixar bem claro quem era Jesus. E aí o versículo 46 fala algo marcante, porque diz que os homens agarraram Jesus, e a palavra aqui é no sentido de impor as mãos. Então Jesus, que em seu ministério impôs as mãos sobre muitas pessoas que eram dominadas por espíritos malignos, pessoas que estavam com enfermidades terríveis, e as libertou, as curou, agora ele permite que homens o tomem, o agarrem e o levem preso. E na sequência nós vemos que Pedro, isso é relatado não em Marcos, mas lá em João capítulo 18, versículo 10, ele tem uma atitude de tentar reagir de alguma forma e puxa uma espada, que devia ser uma espada pequena, mas ele decepa a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. E em Lucas 22:51 nós vemos que mesmo com todo esse drama, tudo isso acontecendo, Jesus angustiado tremendamente, ainda assim ele cura, ele restaura aquele homem, cura a sua orelha. Então Jesus, mesmo no momento mais grave, mais difícil de sua vida e ministério, ele ainda assim exerce misericórdia e cura aquele homem. E no versículo 50 vemos que todos deixaram Jesus, como Jesus havia profetizado no versículo 27, vocês todos me abandonarão, e aqui no versículo 50 isso acontece. E os versículos 51 e 52 falam de um jovem vestindo um lençol de linho, que estava seguindo Jesus, e quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu. E alguns estudiosos entendem que esse jovem é o próprio João Marcos, que escreveu o Evangelho. Não temos como confirmar isso, mas a sua nudez ao correr mostra a vergonha na qual os discípulos de Jesus estavam expostos naquela situação. Então, após o Getsemane, após a prisão, o terceiro episódio desse trecho é o julgamento de Jesus. Jesus é levado ao sinédrio, aos chefes religiosos, e ali você vai perceber claramente que há todo uma estratagema, uma estratégia para tentar fazer com que Jesus fosse acusado, para tentar condená-lo à morte. Usam de falsas acusações, tentam criar uma situação para que Jesus fosse morto. Mas mais uma vez, irmãos, nós vemos que Deus, na sua soberania, estava preparando isso tudo. Algo muito curioso você vê em João, no capítulo 11, antes ainda de todo esse relato da prisão e morte de Jesus, no capítulo 11, a partir do versículo 49, diz que Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, diz assim, no versículo 50 de João 11, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados
para reuni-los num povo. Então Deus, na sua soberania, usou até as palavras do sumo sacerdote, um homem que não estava agradando a Deus, mas para profetizar acerca da necessidade de que um homem, Cristo Jesus, morresse pela nação judaica, e não só pela nação judaica, mas por todos os povos. Então Jesus ali estava diante daquele julgamento, eles armam uma situação para que Jesus fosse preso, para que Jesus fosse acusado, e por fim eles conseguem a acusação. E aqui, nesse episódio do capítulo 14, eles começam, versículo 65, dizem que ele havia blasfemado, porque Jesus confessa que é o Cristo. Aqui Jesus não deixa mais oculta a sua identidade, como fez em alguns momentos, por propósitos bem definidos, como expliquei em estudos anteriores, mas aqui no versículo 62 ele diz claramente que é o Cristo, Filho do Deus vivo, e fala da profecia que vem lá de Daniel 7, que ele seria visto assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens dos céus. E aí, nesse momento, eles o acusam de blasfêmia e começam a cuspir nele, a vendar seus olhos e dar murros e a profetizar, mandando que ele profetizasse e fazendo todo tipo de zombaria com Cristo. E aí, o último episódio desse trecho, Pedro nega Jesus. E é curioso, irmãos, você fazer um contraste entre os versículos 27 a 31 do capítulo 14, quando quando Pedro fala, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. E no versículo 31, Pedro fala assim, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E aqui, nos versículos 66 a 72, nós vemos Pedro negando Jesus 3 vezes, numa crescente. Ele começa negando para uma criada, depois parece que é um grupo, depois no versículo 71, ele começa a amaldiçoar e a jurar, então ele está exaltado a um crescente dramático aqui, enquanto na negação que Pedro faz a Jesus. E aí o galo canta e Pedro se lembra. E Lucas traz um detalhe muito marcante e dramático. Lucas 22, versículos 60 e 62, que Jesus nessa hora olhou para Pedro, provavelmente Jesus estava ali no pátio sendo escorraçado, zombado, sofrendo todo tipo de maldade, e Pedro estava ali, e Jesus olhou para Pedro e Pedro se sentiu amargamente. Mas Pedro mais à frente, como vemos em João 21, ele é restaurado pelo amor de Jesus. Então que possamos refletir sobre a nossa fragilidade, porque Judas traiu Jesus, Pedro negou Jesus, embora antes tivesse achado que tinha condições de servi-lo, que tinha condições de ser fiel até a morte. Malco foi prender Jesus e acabou tendo a sua orelha decepada e foi curado por Jesus. E muitas vezes somos arrogantes como Pedro, e quando as coisas ficam difíceis, vemos que dependemos da graça e da misericórdia de Deus para sermos fiéis discípulos de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu deixo também como leitura adicional Gênesis 22, pois Deus poupou Isaque, filho de Abraão, mas não poupou o seu próprio filho e entregou por amor a nós, em obediência aos seus propósitos eternos. Deus abençoe sua vida.